Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Hoje nós vamos meditar o versículo 9 do primeiro capítulo do livro dos Provérbios. E este versículo encontra-se dentro das recomendações, e as recomendações que irão nos convidar a fugir das más companhias. Mas esses dois versículos introdutórios dessas recomendações nos chamam a atenção no que diz respeito a ouvir o pai e a mãe, enquanto conselheiros autorizados da parte de Deus. Os primeiros conselheiros que Deus nos concede. O versículo 9 diz assim: porque eles serão uma coroa de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço. O quê? Está falando de quê? O que será uma coroa de graça para a cabeça? O que será colar para o pescoço? Exatamente a disciplina do pai, da qual falava ontem o versículo 8º, e a diretriz da mãe. Exatamente isso. Coroa de graça. Essa expressão remete exatamente à dignidade. Coroa, diadema real, diz respeito àquilo que se coloca, aquele ornamento que se coloca na cabeça do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, para indicar exatamente a sua dignidade, a autoridade que se tem em um determinado povo. E o colar, ele é usado como um ornamento que ao mesmo tempo chama a atenção para status. Quando a pessoa usa um colar valioso, as mulheres que gostam de usar colares valiosos, chama a atenção talvez para a posição que aquela pessoa ocupa na sociedade. Pois bem, aqui nós somos exortados a ter como coroa de graça, olha só, coroa de graça, ou seja, uma coroa que nos leva a saborear os favores divinos, porque a palavra que aparece aqui corresponde exatamente à graça, à misericórdia, a favor. É coroa para nós, aumenta a nossa dignidade o fato de ouvir a disciplina do pai, o fato de ouvir a diretriz da mãe. É um ornamento que nos dá certo status diante da sociedade. Ouvir a disciplina do pai, guardar a disciplina do pai, a instrução, a correção do pai e guardar as diretrizes, os ensinamentos, as regras estabelecidas pela mãe. Esta é a consequência. Eles serão como diadema de graça na sua cabeça, na tua cabeça. Uma pessoa que guarda no seu coração, com alegria, com respeito, com amor, com afeto, os ensinamentos do pai e da mãe, tende a ser bem-sucedido na vida. Tende a conquistar grandes coisas. Mas quando eu falo assim, grandes coisas, é no sentido de ser um vencedor na vida e de deixar também um legado, assim como recebeu um legado dos seus pais, deixar um legado
para a sua posteridade. A pessoa que honra os ensinamentos do pai e da mãe e honra no Senhor e faz questão de deixar claro que tudo aquilo que é, tudo aquilo que tem, vem da contribuição deixada por seus pais, esta pessoa, aos olhos de Deus, possui a dignidade de um sábio, possui a dignidade de um rei. Sabe ser rei da sua própria vida e ensina aos seus filhos a serem reis e rainhas de sua própria vida. É muito interessante nós notarmos, meus queridos irmãos e irmãs, que aqui o livro dos Provérbios quer mostrar para nós que o ensinamento de um homem de Deus, o ensinamento de uma mulher de Deus para os seus filhos, quer seja filhos biológicos, quer sejam filhos espirituais, esses ensinamentos são mais valiosos que qualquer riqueza. Esses ensinamentos são mais valiosos que qualquer tesouro. A palavra de Deus nos fala que Jesus era submisso aos seus pais. Ou seja, Jesus se submetia à autoridade deles. Ele, a sabedoria divina, se submetia à autoridade deles e ouvia seus ensinamentos. Certamente é cabível imaginarmos aqui São José levando Jesus para a sinagoga, São José ensinando a amar a lei de Deus. Aos poucos vai descobrindo que ele, Jesus, é a própria lei de Deus. É cabível aqui pensarmos, imaginarmos a Virgem Maria ensinando Jesus a amar o próximo, a respeitar o próximo, principalmente os mais velhos e os necessitados. E aos poucos ela vai percebendo quem é ele, Jesus, e ela vai se tornando discípula e é ela que vai aprendendo dele também. Como é belo imaginarmos isto. Eu quero finalizar esta reflexão mostrando exatamente o conselho que Davi, no seu leito de morte, deixa para aquele que é tido como o autor do livro dos Provérbios, para o seu filho Salomão, que o sucedeu no trono real. Davi, quando está para morrer, ele não se preocupa muito em dar conselhos para o filho, dizendo para ele adquirir riquezas, para ele aumentar o poder da sua dinastia. Olha o conselho que Davi dá. Certamente, quando Salomão diz essas palavras no livro dos Provérbios, tem em mente o conselho de seu pai. Davi disse assim para Salomão, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Vou seguir o caminho de todos. Ser forte e porta-te como um homem. Seguirás a observância do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Conselho de um pai que pertence ao Senhor. Um homem que tinha se tornado rico, tinha se tornado rei de Israel. Ele não dá o conselho, filho, usa esta ou aquela outra estratégia para se tornar mais rico, mais poderoso. Mas o conselho é, guarda a lei do Senhor, porta-te como um homem, ser forte. Guarda em teu coração as palavras do Senhor e você será, e tu serás bem empreendido em tudo o que fizeres. O que fizeres. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos guardar os conselhos que vêm da parte de Deus, os conselhos que nos foram dados por nossos pais, nossos avós, aqueles que exercem autoridade sobre nós, sobre os conselhos dados pelos nossos professores, os conselhos dados por aqueles que nos amam
e que nos ensinaram a fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Fique na paz de Deus.